Sejam bem-vindos a mais um Tira Dúvidas Conquistar. Eu sou o professor Mário Paixão, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos à aula? Olha só. Aula 6, Língua Portuguesa, Literatura. Olá! Literatura engajada e reflexiva. Objeto de conhecimento, as ideias estéticas da geração de 45. Novas perspectivas sobre o Brasil. Temos dúvidas. Olha só. Muito bem. O que foi o movimento literário da geração de 45? Vou deixar essa dúvida para vocês. Daqui a pouquinho eu retorno. O modernismo divide-se em 3 fases, e a chamada geração de 45 corresponde à terceira delas. Ela teria durado até 1960. Também conhecidos como neomodernistas, essa terceira geração, em contraposição ao modernismo original de 1922, procurava distanciar-se do nacionalismo e pregava uma maior rigor na elaboração poética, usando, para tanto, uma grande quantidade de metáforas e de formas clássicas, como o soneto. Vamos ao contexto histórico? Olha só, contexto histórico é importante. Muito bem. O que estava acontecendo nessa época aí? Olha só. Acontecia o fim do Estado Novo no país, implementado ali pela ditadura de Getúlio Vargas. Então é importante que você compreenda o que ocorria nesse momento histórico para você entender o que se passava pela cabeça dos artistas, né? Então, temos aí o fim do Estado Novo, né, num país implementado ali pela ditadura de Getúlio Vargas. Então temos ali uma maior liberdade. Então os artistas, né, engajados como eram, eles já estavam ali vendo esses novos movimentos, esse novo dia raiar no sentido assim de uma nova época, não é isso? E em nível mundial também ocorria ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso vai influenciar essa geração de 45. O fim da ditadura de Vargas, o fim da Segunda Guerra Mundial, o sistema totalitário do nazismo caiu. Entretanto, começa ali a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, decorrendo a corrida armamentista. Então, tudo isso vai influenciar esses escritores da geração de 45. Fim do Estado Novo, fim da Segunda Guerra Mundial, fim do nazismo e, ao mesmo tempo, o início da Guerra Fria. O início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Contexto histórico aí dessa geração de 45. Muito bem, mas temos mais informações para você. Olha só. Falar sobre geração de 45. A geração de 45 ela corresponde a um dos mais importantes e produtivos movimentos da literatura brasileira, também conhecido como terceira geração modernista. Surgiu em um contexto histórico interessante, o que propiciou uma experiência literária voltada para a questão estética. Muito bem. Então, o que é importante saber? Eles vão diferenciar, né, essa geração, essa terceira geração modernista, também conhecido como pós-modernismo, vocês vão encontrar também neomodernismo. Então, ela vai diferenciar desse primeiro momento da geração de 1922, porque eles vão retornar em algumas características, né? Vão procurar ali, principalmente na forma poética. Então, eles vão propiciar essa experiência literária voltada para a questão da estética, né?
Na primeira geração, na geração de 22, eles querem a liberdade formal. Já essa geração ela vai trazer umas outras características. Eles vão voltar para essa questão estética, a questão formal, o academicismo. Então eles vão procurar, vão retornar a essas características, ok? Vamos abordar um pouco aí a respeito dessas características da geração de 1945. Olha só, no campo da prosa, romance, conto, destaca-se a literatura intimista, que segue uma tendência de sondagem psicológica e introspectiva, ligada ao íntimo dos personagens. Como assim, professor? Me explique como vai funcionar essas descrições, principalmente ali com Clarice Lispector. No campo da prosa ali, ela vai trazer essa característica íntima, né? Uma sondagem psicológica, o que o personagem está pensando, as suas dores, o que ele está sofrendo. Então ele vai trazer essas características nos personagens, principalmente ali de Clarice Lispector. Muito bem, olha só, vamos falar um pouco mais a respeito. Temos mais informações para você. Temos aí, olha só. Também no regionalismo, desperta interesse, tendo a recriação de costumes de fala sertaneja como o principal mote de José Guimarães Rosa. Então, características. Primeiramente, falamos aí a respeito dos romances que vão trazer características das descrições psicológicas dos personagens, traços autobiográficos, narradores em primeira pessoa ali da Clarice Lispector. Já o Guimarães Rosa ele vai trazer essa questão regionalista, mas ao mesmo tempo que regionalista, universal. Né? Ele vai trazer essa característica do regionalismo com tendências ao pensamento universal, as características do que está se passando no mundo, dos problemas que está se passando no mundo, mas trazendo ali no regionalismo. O Guimarães Rosa ele vai trazer uma linguagem poética, vai trazer experimentos com novas palavras, então ele vai criar novas palavras, neologismo, né? Ele vai criar esses neologismos nos seus romances, ele vai trazer, como eu falei, aí, o regionalismo misturado com temas universais. Então ele traz isso aí, além de trazer ali uma estrutura narrativa peculiar, ou seja, só ele, né? Uma narrativa, como ele escreve, como ele conta essas histórias. Temos mais informações para vocês, olha só. Falando sobre geração de 45 ainda. Falamos ali sobre os romances de Clarice Lispector, falamos sobre romances ali também do Guimarães Rosa, suas características. Vamos falar um pouquinho ali na poesia de João Cabral de Melo Neto. Muito bem. Então, no campo da poesia da geração de 1945, ele vai negar a liberdade formal. Olha só que características, olha só. No campo da poesia, a geração de 45, ele vai negar a liberdade formal. Então, ele vai contra a liberdade formal que a geração de 22 procurava. Né? Eles negavam a formalidade, a forma. Então, eles queriam liberdade. Já essa geração, não. Ele vai negar essa liberdade, ele vai procurar a forma, ele vai procurar características ali do academicismo, do clássico e tudo mais. Então, ele vai trazer também ironias, que são características ali do modernismo, dos primeiros momentos do modernismo também. Né? Eles vão trazer essas ironias, as sátiras também, contra as instituições, contra os costumes, as ideias lá do período, e outras características do modernismo buscando uma poesia mais equilibrada e séria, como a de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto ele traz essas características nos seus poemas, características também ali da geração de 45. Ele vai trazer uma objetividade maior, ele vai trazer um rigor formal. Notem aí que ele é contra essa liberdade, essa geração, ele é contra essa liberdade formal. Então eles vão trazer um rigor formal na forma de fazer a poesia, seguindo essas características ali, as características clássicas. Vai trazer também características reflexiva e crítica, e vai abordar também práticas sociais. Temos mais informações?
Temos mais informações? Temos mais informações. Vamos lá. Ó. Surge também o concretismo, a poesia praxe, o poema processo, o poema social, a poesia marginal, os músicos poetas que buscam a intertextualidade, a conversa entre textos com outros meios de expressão, publicidade, tudo mais. Então vamos ter aí nessa questão já no pós-modernismo. Muito bem, temos mais informações para você. Olha só, a geração de 45, os principais autores e obras: João Cabral de Melo Neto, com O Cão Sem Plumas, Clarice Lispector, entre elas A Hora da Estrela, o Guimarães Rosas com Sagarana, Grande Sertão Veredas. Temos mais informações? Temos, olha só. Ariano Suassuna com O Alto da Compadecida, Lígia Fagundes Telles com Ciranda de Pedra. Temos também o Mário Quintana, que lançou ali Antologia Poética, entre elas, uma das obras mais interessantes dessa geração. Ok, então falamos aí sobre geração de 45, que entre uma das características importantes é esse rompimento ali com as outras gerações na busca do formal, rigor formal nas suas obras, mas trazendo também a crítica, trazendo ali temas universais, valorização do Brasil e tudo mais nas suas obras, ok? Muito bem, vamos ao nosso checklist do conteúdo? Vamos lá. Abordamos na nossa aula de hoje, olha só, observe aí. Falamos sobre o contexto histórico, falamos sobre geração de 45, falamos sobre geração de 45, analisamos ali o contexto histórico, com o fim do Estado Novo, fim da ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial, também o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, a queda do nazismo, mas também falamos ali a respeito do surgimento da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então tudo isso aí ocorreu nesse contexto histórico da geração de 45. Tudo isso afetou o pensamento desses artistas, dessa geração de 45, que vai desaguar em algumas características. Olha só. Primeiro, vão retornar ao academicismo, ao rigor formal, ao contrário ali da geração de 22, principalmente, que pregava ali a liberdade formal. Então, a geração de 45, eles vão trazer essas características. Outra característica, retorno ao passado, oposição à liberdade formal. Já falei aqui, eles vão ser contra essa liberdade formal, então vão seguir ali um rigor formal. Eles vão trazer também nos contos um realismo fantástico, né? Ou seja, histórias irreais vão permear ali as narrativas, principalmente nos contos. Vão trazer o que mais nessas características aí da geração de 45? Retorno à forma poética, falei aqui, estou batendo bastante nessa tecla para você compreender. Então, o rigor formal ele está ligado a esse retorno à forma poética, sendo influenciado principalmente pelo parnasianismo. Eram acusados até de ser os neoparnasianos, né? O parnasianismo, lembrando que ele seguia umas regras de valorização da cultura clássica, do rigor estético, o parnasianismo. Então, por isso, eles tinham isso aí, essa semelhança, né? O culto à forma poética, são características, todas essas características são características também do parnasianismo, além da linguagem clássica refinada que esses autores ali de 45 eles buscavam também. Mas, ao mesmo tempo, eles traziam ali um regionalismo universal, um regionalismo, mas com temas universais. Traziam uma linguagem objetiva e também a temática deles era uma temática social, uma temática humana, críticas sociais. Você vai encontrar nessa geração de 45, terceira geração, também conhecida como geração pós-modernista.
Muito bem. O que mais que nós podemos falar aqui é a geração de 45, seus principais autores. Podemos citar João Cabral de Melo Neto, podemos citar Clarice Lispector, podemos citar Guimarães Rosa, podemos citar Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles, Mário Quintana. Então são esses autores aí, os principais autores dessa geração. Então, muito bem. O que é importante lembrar? As características dessa geração. Oposição à liberdade formal, então eles vão ter rigor formal, eles vão ter regionalismo com temas universais, influência do parnasianismo e vão ter nas suas temáticas, temática social, temática humana. Exatamente. É isso. Vamos à nossa dica? Vamos lá. Anote aí, olha só. A poesia para os pós-modernistas nada mais era do que a arte da palavra e trazia dessa forma um intenso rompimento com o caráter social, político, religioso e filosófico que foi explorado pela geração anterior. Olha só, presta atenção. A poesia para os pós-modernistas nada mais era do que a arte da palavra. Trazia dessa forma um intenso rompimento com o caráter social, político, religioso e filosófico que foi explorado pela geração anterior. Estamos falando sobre o concretismo, a poesia praxe, o poema processo, o poema social, a poesia marginal, os músicos poetas, que buscavam a intertextualidade. Nesse contexto aí, eles buscavam ali essa conversa entre textos, né, com outros meios de expressão. Muito bem, olha só, a ausência de valores e regras, a imprecisão, o individualismo, a pluralidade e mistura do real e do imaginário, além da produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão, marcavam aí essa característica para a poesia dos pós-modernistas. Muito bem. Anote aí novamente, olha só. Muito bem. No que se refere à prosa, houve um profundo investimento em sondagens psicológicas dos personagens, ou seja, os autores vão abordar a psique desses personagens, o que eles pensam, suas dores, seus desejos, além de técnicas novas, de narrativas que traziam uma quebra de frequência na estrutura do gênero narrativo. Olha só, presta atenção. Além disso, dessa abordagem da psique dos personagens, eles traziam aí novas técnicas narrativas, novas técnicas de contar uma história, contar algo, que trazia uma quebra, né, na estrutura. Eles traziam essa quebra de estrutura do gênero narrativo. Então, algo novo, algo diferente, principalmente por parte ali da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles. A Clarice Lispector, ela trazia ali uma literatura intimista, descrição psicológica dos personagens, retrato do dia a dia. O que mais? Ela trazia uma ótica subjetiva muito particular, né, e da narrativa. E a Lígia Fagundes Telles, ela trazia também um caráter intimista, subjetiva dos personagens, conflitos e angústias existenciais, características aí dessas duas autoras. Muito bem. Vamos ao nosso encerramento? Vamos lá. Essa foi mais uma aula do Tira Dúvidas Conquistar. Não deixe de nos seguir na nossa rede social, @centrodemídias_am. E nos marque, #Projeto Conquistar Seducan. Até a próxima.